Bem, boa tarde, turma. né? Espero que todos estejam bem. No momento eu não estou podendo estar com vocês no horário normal da nossa aula, mas eu estou aqui deixando gravado, registrado esse nosso conteúdo, essa nossa aula de hoje. O professor Mário vai estar com vocês, o professor Wanderlei, para poder também contribuir com essa unidade, né, e que a gente possa avançar e vocês tenham a base inicial da disciplina para que vocês compreendam do porquê que nós vamos apresentar certos termos para vocês, de que forma eles vão ser úteis, né? Então, os professores devem apresentar para vocês, já apresentaram para vocês a disciplina, a forma como nós vamos trabalhar, né? Então, hoje seria o nosso primeiro conteúdo, vamos dizer assim, tá? Dentro dessa disciplina que vocês vão ter diversos aportes que vão preparar vocês para o campo, né, que é numa outra etapa mais à frente do curso de vocês, né? Então aqui vocês vão receber todo o suporte, né, para vocês terem condições de chegar no campo, fazer o trabalho de campo e posteriormente confeccionar o relatório de campo de vocês, tá? Então hoje, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre as unidades litoestratigráficas formais, tá? Eu vou estar gravando aqui essa aula, mas os professores também vão colaborar e vocês podem parar para perguntar, que eles vão estar aí com vocês para poder fixar mais esse conhecimento, tá certo? Então, como eu havia dito, nós vamos aprender sobre unidades litoestratigráficas formais. Antes de mais nada, eu queria que vocês ficassem sabendo do porquê que nós vamos trabalhar este assunto, né? Então, vocês sabem que vocês vão fazer uma etapa de campo, que é aqui na nossa região nordeste paraense, né? Então, nesse campo, vocês vão se deparar nas nossas atividades com os diversos tipos de rocha, rochas sedimentares, rochas ígneas, rochas metamórficas, que ocorrem nessa região nordeste paraense e que estão, em sua grande parte, já mapeadas pelo Serviço Geológico Brasileiro, né, pela CPRM. Então, o que vocês vão fazer vai ser um reconhecimento de campo dessas unidades. Então, se elas já estão, em sua grande parte, catalogadas, né, mapeadas, existe uma bibliografia básica que vocês vão estudar, que vocês vão consultar, para poder chegar no campo tendo uma noção da geologia local de vocês, né? Então, vocês não vão chegar no campo totalmente desnorteados, sem saber com que vocês devem se deparar. Então, no nosso campo, ele é um reconhecimento dessas unidades, onde vocês vão ter estudado, vão ter tido contato aqui nas nossas aulas e na bibliografia básica que nós vamos passar boa parte para vocês, vai estar disponível no SIGA para vocês lerem, indo se integrando de forma gradual nessa geologia, né, nessa geologia regional da região nordeste paraense, e, quando chegar no campo, reconhecer parte dessas unidades. Então, quando vocês forem ler esse material, essas bibliografias básicas, vocês vão se deparar com muitos desses termos que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, é de suma importância que vocês compreendam esses conceitos que eu vou trazer aqui para vocês, que nós vamos trazer aqui para vocês, porque vocês vão se deparar com eles na literatura, tá? E é fundamental que vocês compreendam para fixar o que vocês estão estudando e ter essa base para quando for para o campo, tá certo? Então, vamos lá dar início a esse conteúdo. Bem, as unidades litoestratigráficas, elas estão catalogadas, vamos dizer assim, num guia, num código estratigráfico internacional. Existe também o Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica, né, como eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, o Código Brasileiro de Nomenclatura
estratigráfica é um código nacional que foi, em sua grande parte, né, que é, em sua grande parte, baseado no código, no Guia Estratigráfico Internacional. Tá? Então, como todo guia, né, como toda catalogação, o que se busca é uniformizar os termos. Né? Para o que se fala aqui nos Estados Unidos, na Europa, ser algo uniforme, não utilizar termos diferentes conforme os locais. Então, existe um consenso, né, estratigráfico internacional, que é o guia, e os países como o Brasil colocam, né, os seus guias nacionais, como nós temos o nosso, o Código Brasileiro, mas baseado, seguindo o Código Internacional, tá certo? Né? Então, esses termos que nós vamos aprender mais aqui para frente, que eu vou mostrar para vocês, vocês podem ter acesso dentro do Código Brasileiro de Nomenclatura Estratigráfica, que está em português, tá? Então, vocês podem ter acesso a esse documento, a gente pode colocar no SIGA-A, vamos colocar no SIGA-A, para que vocês tenham esses conceitos lá, que vocês possam ler, estudar de forma ainda mais detalhada, ok? Né? Então, como toda tentativa de uniformizar as coisas não acontece do dia para a noite, existe todo um processo, né, de você tentar uniformizar os termos, os nomes. A mesma coisa foi com o Código Estratigráfico Internacional, com o Guia Estratigráfico Internacional. Então, existe, deixa eu só colocar aqui para a gente riscar, tá? Existe as raízes desse código, as fases desse código estratigráfico, né? Então, isso já vem de muito tempo. Começou na Europa durante o século XVIII, o século XIX, as primeiras tentativas de se buscar uma uniformização dos termos, tá? Então, as primeiras tentativas se basearam nos atributos, né, nas características litológicas das rochas, né, e no seu conteúdo paleontológico, quando se tem, né? No caso das rochas sedimentares, quando elas apresentam conteúdo paleontológico, ou seja, fósseis, esses fósseis podem ajudar nessa catalogação. Então, inicialmente, se buscou atributos litológicos. O que são atributos litológicos? O tipo de rocha, se é um arenito, se é uma rocha, se é um granito, se é um gneiss, qual é a composição dela, né? Quais são os minerais que estão presentes, características puramente litológicas, sem se preocupar, por exemplo, com a idade, com datação, quando elas foram formadas. Não. Basicamente, atributos descritivos, né? Litológicos e paleontológicos. Então, nessas primeiras tentativas, o que se teve foi o estabelecimento dos primeiros termos, chamados de sistemas, séries e andares. Esses termos eles foram utilizados para tentar construir colunas locais, regionais e até mesmo colunas globais de correlação. Então, você pode ter rochas localizadas, por exemplo, aqui na América do Sul e correlacioná-las com rochas que ocorrem em sequências na África, por exemplo. Tá? Com base em quê? Com base naqueles princípios geológicos fundamentais que você já conhece, como continuidade lateral de camadas nos rochas sedimentares, como a superposição de camadas, também no caso de rochas sedimentares, e também a datativa, né? Então, a datação relativa também foi utilizada nessa época para tentar ajudar a correlacionar rochas que estão em locais diferentes, distantes, mas que você consegue correlacionar e dizer que se trata da mesma sequência de rochas com base nesses princípios geológicos de correlação, superposição de camadas, datação relativa. Conceitos esses que vocês já viram lá na geologia regional, né? Então,
esses pesquisadores mais antigos, eles lançaram mão desses conceitos para poder buscar construir essas colunas e ajudar a entender essas rochas, a sequência de formação dessas, tá certo? Porém, como eu disse, né, as coisas demoram a acontecer, então, ainda na metade do século XIX, se tinha uma diversidade muito grande de opinião em relação a esses termos, a uniformização desses termos. Então, nessa época, um grupo de pesquisadores norte-americanos, eles solicitaram no Congresso Internacional de Geologia, que ocorreu em Paris em 1878, que se fizessem esforços para que se buscasse estabelecer uma uniformização desses termos, para tentar se estabelecer um entendimento global em relação a esses termos estratigráficos, né? Então, como tudo, né, a ciência também evolui, e isso começou a ser impulsionado mais, esse entendimento, com a indústria do petróleo, né? Então, na indústria do petróleo, com o boom da indústria do petróleo, isso impulsionou, por exemplo, campanhas de campo, análise de laboratório, propiciou que se tivesse perfis de sondagem profundos, né? Porque você precisa fazer perfis profundos para conhecer a sequência de rochas que você tem lá embaixo. Então, imagina, você, numa sondagem, você consegue ter o testemunho de sondagem e conhecer, descrever rochas que não estão aflorando, que estão em subsuperfície. Então, você vai ter mais informações para agregar com aquilo que você está vendo aqui na superfície, nos afloramentos, como vocês sabem, né? Nas rochas que estão aflorando. Então, você conseguiu juntar dados de rochas expostas, né, que estão aflorando, com perfis de sondagem que permitiu que você coletasse amostras de subsuperfície, né? Então, essas sondagens profundas permitiram que você conhecesse, que a gente conhecesse, sequências de rochas, tanto de bacias sedimentares terrestres, quanto de bacias sedimentares submarinas, né? Então, aí sim, com todos esses estudos, com todas esses avanços, porque também tudo envolve recursos, né? Avançou a consolidação desse código, para que então, globalmente, se fale a mesma língua, né? Vamos dizer assim, tá certo? Então, dentro do Código Estratigráfico Internacional, nós vamos ter, vocês vão encontrar quando vocês fizerem a leitura do código, vocês fizerem um estudo do código, tanto o código brasileiro quanto o código internacional, vocês vão encontrar 4 classes principais de unidades estratigráficas, tá? Então, vocês vão encontrar dentro do código unidades estratigráficas, tá? O que nós estamos trabalhando aqui na nossa disciplina são as unidades litoestratigráficas. Mas, além dessas, o código trabalha ainda com unidades bioestratigráficas, unidades cronoestratigráficas e unidades cronogeológicas, tá? Nós não vamos nos aprofundar nessas outras unidades, nós vamos citar aqui para vocês, tá? Mas nós vamos aqui tentar detalhar ao máximo o que são as unidades litoestratigráficas, que é o nosso objetivo dessa aula, tá certo? Então, as unidades bioestratigráficas, bio é vida, né? Vocês já sabem disso. Então, bioestratigráfica são unidades que se baseiam muito no conteúdo fossilífero, né? Então, quando você tem fósseis, isso pode, por exemplo, ajudar você a estabelecer padrões de correlação, por exemplo, né? Se você tem os mesmos fósseis nas mesmas rochas, né? Então, nesse caso aí,
fator fóssil, o fator conteúdo fossilífero é que vai guiar o estabelecimento dessas unidades bioestratigráficas. No caso das unidades cronoestratigráficas, vocês podem até dizer, poxa, é bem parecido com essas daqui, né? Cronogeológicas. A diferença é que as unidades cronoestratigráficas, elas vão remeter à unidade de rocha. E as unidades cronogeológicas a unidades de tempo. Então, por exemplo, unidades cronoestratigráficas são aquelas que você tem as rochas se formando sincronicamente, né? Então, rochas que se formaram ao mesmo tempo, né? Você pode dizer que elas são cronoestratigráficas, elas foram formadas ao mesmo tempo. Elas estão hoje em locais diferentes, poderiam até estar no mesmo ambiente, né? Vocês sabem que existem evolução na posição dos continentes, né? O padrão que nós temos hoje não é o mesmo de milhões de anos atrás. Então, você tem, por exemplo, rochas que se formaram ao mesmo tempo no mesmo ambiente. É o que nós temos, por exemplo, aqui na costa da América do Sul e na costa da África, né? Então, isso que estava junto e que formou sequências de rochas ao mesmo tempo, hoje, por evolução tectônica, né, dos continentes, estão em contextos distintos, em ambientes separados, né? Mas se formaram ao mesmo tempo. Então, quando você quer falar de rochas que se formaram ao mesmo tempo, né, como se fossem sincronicamente, você tem, então, unidades cronoestratigráficas, tá? Aí você tem os termos chamados tema, eratema, sistema, série e andar, tá? Como eu disse para vocês, nós não vamos nos aprofundarmos nisso aqui. É só para vocês conhecerem esses termos. Quem quiser, depois a gente pode falar mais um pouco, pode tirar alguma dúvida. Vocês podem ler o código, né, que vai ser disponibilizado para vocês, tá? E no caso das unidades geocronológicas, são as unidades de tempo, que vocês já conhecem. Onde nós temos essas unidades de tempo? Justamente na Carta Cronoestratigráfica Internacional, na escala do tempo geológico, né? A famosa escala do tempo geológico, que vocês já conhecem desde lá da geologia geral, né? Então, as unidades geocronológicas estão estabelecidas, muito bem estabelecidas, na escala do tempo geológico, tá certo? Então, quando a gente usa esses termos assim, ó, arqueano, proterozoico, paleozoico, cretáceo, que mais? Triássico, jurássico, cenozoico, todos esses termos que vocês têm aqui, tanto os de maior categoria quanto os de menor categoria, são unidades geocronológicas. E vocês podem encontrar, né, e consultar, e na verdade todo mundo tem que ter uma aí no seu caderno, a escala do tempo geológico, tá certo? Então, como eu disse para vocês, o código estratigráfico, ele trata dessas 4 unidades estratigráficas. As unidades litoestratigráficas, as unidades bioestratigráficas, as unidades cronoestratigráficas e as unidades cronogeológicas. E o que nós vamos tratar aqui são as unidades litoestratigráficas. Estou repetindo isso para vocês não se perderem aí no nosso raciocínio, certo? Tá? Então, existe um conceito também estabelecido, também colocado no Código Internacional do que são as unidades litoestratigráficas. Então, segundo o Código Internacional de Estratigrafia, as unidades litoestratigráficas são um conjunto de estratos que é definido e reconhecido segundo as suas propriedades litológicas. Ah, professor, então quer dizer que não vai importar
se essa rocha ela é arqueana, ou se ela é siluriana, se ela é cenozoica, não, né? Então, a princípio, as unidades litoestratigráficas, elas não são estabelecidas com base, por exemplo, em datação, né? Eu não preciso, então, conhecer a datação, saber a idade dessas rochas, para que eu encaixe ela em uma das unidades litoestratigráficas, tá certo? Então, eu só preciso conhecer as suas propriedades litológicas, se é um arenito, se é um calcário, se é um sultito, se é um pelito, se é um gneiss, um xisto, se é uma ardósia, se é um granito, se é um mosogranito, um granodiorito, e assim por diante, né? Se tem fósseis, se não tem fósseis, tá? Então, são com base nessas informações basicamente descritivas que você define as unidades litoestratigráficas, tá? Então, nós temos, né, as unidades litoestratigráficas formais e as unidades litoestratigráficas informais, né? Então, perdão. Então, as unidades litoestratigráficas informais são aquelas que às vezes a gente estabelece de forma coloquial, vamos dizer assim, no campo. Você utiliza um termo para classificar um termo que não está estabelecido no código, né? Então, as unidades que eu vou apresentar aqui para vocês, que nós vamos apresentar aqui para vocês, são as unidades litoestratigráficas formais, estabelecidas dentro do Código Internacional de Estratigrafia, tá certo? Tá? Então, quantas e quais são essas unidades litoestratigráficas formais, né? Elas seguem hierarquias, elas seguem categorias. Então, são 9, tá? Nós numeramos aqui, são 9 as unidades litoestratigráficas formais, tá? Nós temos formação, membro, camada, grupo, supergrupo, subgrupo, complexo, suíte e corpo, tá? Então, nós temos 9 unidades litoestratigráficas formais. E elas estão também organizadas em categorias. Então, por exemplo, aqui vocês já viram que nós já colocamos o membro e camada atrelada a uma formação, tá? Então, um grupo, um supergrupo, um subgrupo, tudo isso tem relação um com o outro, de forma hierárquica. Nós vamos ver mais para frente, tá? Então, a primeira coisa que eu estou fazendo aqui é apresentando esses termos para vocês, né? Então, nós vamos ver agora aqui mais adiante o que são cada um deles, o que é uma formação, o que é um membro, o que é uma camada, o que é uma suíte, e assim por diante, tá certo? De forma geral, antes de nós sabermos o que é cada uma dessas unidades, é importante vocês saberem como a gente denomina uma unidade litoestratigráfica. Existe um padrão. Assim como lá na mineralogia, né, vocês lembram que para a gente poder dar um nome para um mineral, né, depois que já se colocou esse padrão, os minerais terminam com o termo ITA, né? Tem que fazer referência ao nome de quem descobriu, ou alguma propriedade física ou química, ou a localidade geográfica onde esse mineral foi encontrado, né? Existem todos os critérios para a gente, por exemplo, denominar um mineral. A mesma coisa são com animais, são com vegetais, né? A biologia também se carrega de colocar os critérios para a gente nomear as espécies, né? Então, aqui também o código, ele também traz um padrão para a gente denominar uma unidade litoestratigráfica, seja qualquer uma daquelas lá, qualquer uma daquelas 9
que nós acabamos de apresentar para vocês. Tá? Então, uma unidade litoestratigráfica, ela sempre vai ter o seu nome composto por dois termos. O primeiro termo, ele é um termo litológico, ou, tá? Não é e, tá? O termo litológico ou o indicativo de categoria. Associado a um desses dois termos, nós vamos ter o termo constituído por um nome geográfico, tá? Então, por exemplo, né, quando eu falo assim, olha, na região nordeste paraense, lá ali pela região do município de São Miguel do Guamá, nós vamos encontrar afloramentos de rochas pertencentes à formação Guamá, tá? Pertencentes ao arenito Guamá, pertencentes ao arenito Guamá, né? É o nome de uma unidade litoestratigráfica, arenito Guamá. Ora, vocês já perceberam aí, tem dois nomes, tem dois termos compondo esse nome. O primeiro chama-se arenito, o segundo, Guamá. O termo arenito, pergunto para vocês, é um termo litológico ou é um termo indicativo de categoria? Né? Então, vocês devem ter respondido, espero que tenham respondido, que seja um termo litológico, é um arenito, né? É um termo, vocês conhecem esse termo, né? É um termo litológico, assim como granito é um termo litológico, xisto é um termo litológico, né? Então, já destaco aí que nesse exemplo que eu estou dando, arenito, guamá, o primeiro termo faz referência a um termo litológico. E o segundo termo, Guamá, faz referência a um nome geográfico, que tem relação com a localidade geográfica onde ocorrem os afloramentos dessa unidade, que é ali pelo município de São Miguel do Guamá, às margens do rio Guamá. Né? Então, é um nome geográfico. Então, nesse caso aí, você tem uma unidade litoestratigráfica cujo nome é representado por um termo litológico, que é o arenito, mais um termo geográfico, que é Guamá. Vamos pegar agora um exemplo onde você tem uma unidade litoestratigráfica representada com o primeiro termo indicando uma categoria associado a um nome geográfico. Temos, por exemplo, que nós vamos conhecer, vocês vão reconhecer no campo, a formação Pirabas. Tá? Então, olha só, formação Pirabas. Tenho dois termos. O primeiro termo, formação. O segundo termo, Pirabas. Né? Então, nesse exemplo, vocês podem já ter raciocinado que formação é indicativo de categoria. Olha lá, nós acabamos de ver aqui anteriormente que formação é um dos nomes das categorias. É uma das 9, né? Então, formação não é um termo litológico, tá? Formação é um termo que faz menção a uma categoria. E Pirabas faz menção a um nome geográfico, porque essas rochas que compõem a formação Pirabas, elas foram melhor descritas, mais completamente descritas, inicialmente descritas, no município de São João de Pirabas. Né? Então, aí, o termo Pirabas faz menção à localidade geográfica referente ao município de São João de Pirabas. Tá? Então, nós pegamos aí dois exemplos. Ó. Um, onde o termo primeiro termo é representado por um nome litológico, no caso do arenito, e outro exemplo onde o primeiro termo é representado por um nome indicativo de categoria, formação. E vocês devem ter reparado que o segundo termo sempre vai ser geográfico. Então, nós tivemos arenito Guamá, por conta da localidade geográfica ali de São Miguel do Guamá,
E o segundo exemplo, formação Pirabas, por conta da localidade de São João de Pirabas. Tá certo? A gente tem que destacar também aqui o caso da denominação de um complexo, tá? Então, vocês viram aqui que nós temos, dentro das unidades estratigráficas, o termo complexo, tá? Então, a denominação de um complexo, ela combina o termo complexo com o termo geográfico, né? Então, nesse caso aqui, você vai sempre chamar de complexo, quando as características dessas rochas fizerem com que ela seja caracterizada como um complexo. Nós vamos ver mais à frente o que é um complexo, tá? Então, eu descrevi aquele afloramento, eu descrevi aquelas rochas, com base naquelas informações, eu chego à conclusão de que eu estou diante de um complexo, eu preciso, então, denominar este complexo. Então, os termos que vão compor este nome vão sempre iniciar por complexo, tá? Mais um termo geográfico, tá? Então, nesse caso aqui, é a própria categoria que eu vou utilizar. Não vou utilizar o termo litológico. Não vai se enquadrar essa explicação que a gente acabou de dar aqui, tá? Neste caso, quando aquele conjunto de rochas estiver enquadrada dentro de um complexo, a gente não tem a opção de usar o primeiro termo como sendo um termo litológico. Vai sempre ser um complexo. O segundo termo, sim, vai ser geográfico, tá? Então, exemplo, complexo Maracaçumé, tá? Então, nós vamos ver mais à frente esse exemplo, também é uma das unidades litoestratigráficas, né? Ali na região Nordeste Paraense, Noroeste do estado do Maranhão, nós temos aí essas rochas aflorando. Então, você tem aí o primeiro termo chamado complexo, tá? Por conta das características que essas rochas têm, e o segundo termo chamado Maracaçumé, que é um termo geográfico, que faz referência à localidade, ao município de Maracaçumé. Tá? Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, mas é uma localidade, é um município. Tá? Então, o complexo Maracaçumé é um exemplo aí dessa denominação, tá? Onde você vai utilizar o primeiro termo como complexo e o segundo termo como um termo geográfico. Tá? Outra denominação que merece destaque é a denominação de uma suíte. Tá? Então, uma suíte, ela sempre vai combinar os termos suíte com o adjetivo intrusiva ou metamórfica. Então, uma suíte, ela pode ser uma suíte intrusiva ou uma suíte metamórfica. Então, de novo, aqui nesse caso, eu não tenho a opção de utilizar o primeiro termo como sendo um termo litológico. Então, eu vou, nesse caso aqui, quando se tratar de uma suíte, eu vou utilizar o termo suíte, que é o indicativo de categoria. E eu preciso, além disso, dizer que tipo de suíte eu estou tratando. Se é uma suíte intrusiva, aí vocês devem lembrar que intrusiva é um termo ígneo, tá certo? Ou se eu estou diante de uma suíte metamórfica. Tá? Então, vocês vão logo imaginar que vai depender do tipo de rocha que eu estou. Se eu estou diante de uma rocha ígnea intrusiva ou de uma rocha metamórfica. E que essas rochas têm características, têm propriedades que fazem com que elas sejam caracterizadas como uma suíte. Tá? Então, a primeira coisa é isso. As rochas que eu estou tratando, elas têm propriedades, têm características de ser uma suíte? Tem. Ok, então ela é uma suíte intrusiva ou é uma suíte metamórfica? Dito isso, eu tenho que colocar o segundo nome como um termo
geográfico. Exemplo, suíte intrusiva Traquateua. Né? Então, nós temos também na geologia nossa regional esse conjunto de essas rochas que constitui a suíte intrusiva Traquateua. Então, nós temos aí o termo suíte intrusiva, porque ela tem propriedade de uma rocha ígnea intrusiva, e Traquateua, porque faz menção à localidade geográfica aonde essas rochas ocorrem, que é ali nas proximidades, ali na região do município de Traquateua. Vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então, eu espero que tenha ficado clara essa parte. Qualquer dúvida, a gente pode esclarecer depois. Vocês podem também aí trabalhar com os professores qualquer questão, né? Mas é basicamente isso, né? Então, para eu denominar uma unidade listoestratigráfica, o padrão é esse. O primeiro nome é um nome indicativo de litologia ou de categoria, mais um termo constituído por um nome geográfico. Aonde eu não vou ter essa opção de utilizar o primeiro termo como sendo um termo litológico? Quando eu estiver diante de um complexo, que aí eu vou ter que utilizar o próprio termo indicativo de categoria, que é o complexo, e quando eu estiver diante de uma suíte, que também eu vou utilizar o próprio termo suíte, que já vai ser o indicativo de categoria. Mas em todos esses casos, o segundo termo, eu tenho aí um nome geográfico, tá certo? Tá? Então, vamos começar falando o que é uma formação, né? Que características uma rocha tem que ter para poder ser caracterizada como uma formação, tá? Então, uma formação, dentro do código estratigráfico, ela é uma unidade fundamental da classificação litoestratigráfica, tá? Para uma rocha ser classificada como uma formação, ela tem que ser mapeável, ou seja, ela tem que ter dimensões, seja em superfície ou em subsuperfície, ela tem que ter uma área de ocorrência que eu consiga mapear, tá? Que eu consiga colocar aquilo no mapa, né? Então não pode ser algo muito restrito, né? Então uma formação ela tem uma certa área de ocorrência, seja em superfície, ou seja, que você vai conseguir ver em afloramentos, ou em subsuperfície, tá? E é inclusive recomendável que se tenha esse controle, esse mapeamento em subsuperfície, porque você vai conseguir, por exemplo, ter informações de espessura dessa formação. Né? Em qual espessura? Porque você tem aqui uma parte dela que está aflorando em superfície, mas muito provavelmente ela também se coloca em profundidade, né? Então, é recomendável também que se tenha essa mapeabilidade em subsuperfície, para ter, por exemplo, informação de espessura dessa formação, tá? Para eu denominar, para eu definir, melhor dizendo, uma formação, eu posso utilizar elementos suplementares, como estruturas sedimentares, fósseis e minerais acessórios. Tudo isso pode me ajudar a eu definir uma formação, tá? Então, saber se ela tem estruturas sedimentares, como estratificação cruzadas, laminação plano-paralela, se tem fósseis, quais são esses fósseis, se tem minerais acessórios, quais são esses minerais acessórios. Isso tudo pode ser utilizado. Não é algo que se eu não tiver, eu não vou conseguir denominar a formação. Não. Mas são elementos suplementares, complementares, que podem me ajudar a eu definir uma formação. Algo importantíssimo para se destacar é que o termo formação,
ele é aplicado às rochas sedimentares, tá? Então, se você tiver diante de rochas ígneas ou de rochas metamórficas, você nunca vai utilizar o termo formação para classificar litoestratigraficamente estas rochas, tá? Então, não esqueçam disso. Formação é um termo litoestratigráfico, é uma das unidades litoestratigráficas aplicadas somente a rochas sedimentares, ok? Tá? Aqui, olha, eu coloquei essas imagens, que são imagens de afloramentos, né? Que nós fizemos essas imagens em uma das nossas etapas de campo, em uma das nossas práticas de campo, com turmas anteriores, tá? Essas imagens aqui são referentes à formação Pirabas, que eu exemplifiquei agora há pouco para vocês, né? Chamei esse nome para poder mostrar como a gente dá um exemplo, um nome, como a gente faz a nomenclatura de uma unidade, né? Então, esse afloramento aqui, onde a gente fez essas fotos, ficou ali na praia do Atalaia, em Salinas, onde nós vamos, tá? Então, nas nossas práticas de campo, nós sempre vamos a esses afloramentos, são muito didáticos, muito favoráveis à identificação dessas rochas, e a gente consegue ver o conteúdo fossilífero abundante que existe nessa unidade, tá? Então, no caso da formação Pirabas, a rocha que nós temos aqui são calcários, né? Nós temos intercalação de areia, fundamentalmente calcários, mas nós temos intercalação de folhelhos, nós temos intercalação do arenito fino, nós temos intercalação de marga, né? Mas podem reparar que todos esses termos que eu estou utilizando aqui são todos termos de rocha sedimentar, tá? Então, essa formação Pirabas, ela é constituída essencialmente por calcários fossilíferos, né? Então, essencialmente, o que ela tem são calcários fossilíferos. Então, nessas fotos aqui, vocês podem ver, olha, esses esbranquiçados são restos de fragmentos fósseis de conchas, de carapaças que nós temos nessa rocha. Aqui, nessas outras três imagens, o que nós temos são fósseis, né, constituídos por moldes, tá? Aqui nós temos um molde interno de um gastrópode, né? E aqui nós temos também moldes internos, né, de bivalves, né, que são aqueles animais que têm duas valvas, né, tem duas conchas, como, por exemplo, o mexilhão. Quem nunca viu, né? O mexilhão tem duas conchas, é um bivalve, tá? Mas não é um fóssil, né? Nós ainda temos, essa espécie ainda existe, ainda vive, tá? É só para dar um exemplo, tá? Então aqui nós temos fósseis, né, representados por moldes internos de bivalves, né? E aqui um moldezinho bem preservado de um gastrópode, tá? Então, a formação Pirabas é um exemplo clássico de uma unidade sedimentar que tem fósseis, né? Então, lembram que eu comentei ainda há pouco que aqui, ó, eu posso utilizar fósseis, ó, na definição de uma formação? Pois é, no caso da formação Pirabas, isso é aplicado, porque nós temos esse fóssil aqui, ó, tá? Que ele é chamado Orthalox pugnax, vocês vão ver esse termo na literatura, é um gastrópode, e ele é típico da formação Pirabas, tá? Então, inclusive, ele é um fóssil índice que ajuda, inclusive, a marcar a idade dessa formação, né? Então, essa unidade, a formação Pirabas, ela é datada como sendo do Mioceno inferior, tá? Então, esse fóssil ajuda a datar. Vocês sabem lá, desde a geologia regional, que os fósseis são utilizados, por exemplo, em datação relativa,
né? Porque se você tem um fóssil que viveu num período restrito de tempo, quando você encontra aquele fóssil naquela rocha, você sabe o intervalo de tempo daquela rocha, né? A idade dela, tá? Então, nesse caso aqui, além das características litológicas, né, dessa unidade, foi possível utilizar um fóssil para ajudar a definir essas rochas como sendo da formação Pirabas, ok? Né? Vamos falar do que é um membro. Vocês lembram lá naqueles slide, no slide, em um dos slides anterior, que eu coloquei o termo formação e dentro dele, né, associado a ele, o termo membro e o termo camada, tá? Então, um membro, ele sempre faz parte de uma formação. Então, toda vez que eu estiver diante de um membro, é porque eu tenho uma formação, tá? Então, um membro, ele é sempre parte de uma formação. Um membro, ele possui características litológicas próprias, que fazem com que eu consiga distingui-lo dentro de uma formação, tá? Ele nem sempre está presente. Ah, professora, então quer dizer que eu posso ter uma formação, mas eu posso não ter membros? Sim, né? Então, nem sempre o membro está presente, tá? Outra característica é que ele é restrito a uma formação, tá? Então, isso quer dizer que eu não vou ter um membro sendo compartilhado por duas formações, tá? Então, quando eu tenho um membro, esse membro ele está restrito a uma formação. Então, ele faz parte da formação Pirabas, ele faz parte da formação Barreiras, ok. Então, ou ele é da formação Pirabas, ou ele é da formação Barreiras. Eu não vou ter o mesmo membro sendo compartilhado por mais de uma formação, tá? Então, só destacando que o membro ele nem sempre está presente, porém, quando ele ocorre, quando ele está presente, ele sempre vai estar atrelado a uma formação e somente uma formação, tá certo? Então, o membro, ele pode ou não estar presente. Quando presente, ele está fazendo parte de uma e somente uma formação, ok? E camada, né? A camada, ela é a unidade de menor ranking dentre as unidades litoestratigráficas formais, tá? É como se fosse o tijolinho, tá? Ela é a de menor ranking dentro das unidades litoestratigráficas formais. Uma camada, ela também sempre vai estar atrelada a uma formação, tá? Então, uma camada, ela pode restringir-se ao âmbito de uma formação ou de um membro. Então, dentro de um membro, que nós acabamos de ver, eu posso ter camadas, para vocês verem como a camada é algo ainda mais restrito, né? Então, dentro de um membro, eu posso ter camadas, tá? E essas camadas, que podem estar no membro, caso ele esteja presente, ou na formação, ela pode se estender para outras unidades formais. E eu vou manter a mesma denominação, tá? Então, diferentemente, o que eu quero dizer com isso? Diferentemente de um membro que, quando ocorre, ele está restrito a uma formação só, a camada não. A camada, ela pode se estender para outras unidades. Então, a camada, ela não obrigatoriamente vai estar atrelada a somente uma formação. Eu posso ter uma camada que extrapola para outra formação,
tá? Mas eu vou manter a denominação dela. Não vou mudar o nome da camada porque ela está aqui na formação A e aqui ela aparece na formação B. Não, tá certo? Então, uma das diferenças entre membro e camada é que a camada ela é ainda de menor ranking do que um membro, porque um membro pode conter camadas, né? Então a camada ela tem uma hierarquia menor e, diferentemente do membro, uma camada pode extrapolar mais de uma formação. O membro não. O membro é restrito a somente uma formação quando ele estiver presente, tá certo? O que camada e membro têm em comum? Estão atrelados a uma formação, tá? Então, camada e membro estão atreladas a uma formação, ok? Tá? Como eu estava dizendo, né, acabei que eu não passei aqui, mas é isso, né? Uma camada não necessariamente está restrita a uma só formação. Outra característica é que a espessura e a mapeabilidade não são critérios para eu definir uma camada. Então, a gente acabou de falar de mapeabilidade quando nós falamos de formação. Uma formação ela tem que ser mapeável em superfície, então ela tem que ter uma área de ocorrência que eu consiga colocar no mapa, e é recomendável ainda que ela seja mapeável em subsuperfície, tá? Mas no caso de uma camada, a espessura dela e a mapeabilidade dela não são critérios para eu defini-la, tá? Então não importa se essa camada tem centímetros ou metros, não importa a área de extensão dela, tá? Isso não vai interferir na sua definição, tá? Então, eu posso ter aqui camadas, né, finas, médias, espessas, muito espessas, né? Como eu posso ter lâminas, tá? Então, no campo, né, no afloramento, para você distinguir uma lâmina de uma camada, é basicamente a espessura. Uma lâmina, ela tem dimensões milimétricas. Uma camada, ela já vai ter espessura centimétricas, tá? Então, eu tenho algo muito delgado, eu estou diante de uma lâmina. Se eu já tenho algo na casa dos centímetros, dos metros, eu estou diante de uma camada. Tá? Aqui, essa imagem desse afloramento é uma sequência, né, uma sucessão estratigráfica aqui que nós temos. Essa foto foi feita na região, ali de Paranatinga, no estado do Mato Grosso, tá? Então, vocês podem observar aqui essas faixas verticais, olha, que dá para a gente distinguir, destacar por conta da coloração. Tem coloração amarelada, esbranquiçada, avermelhada, né? E vocês devem estar reparando que isso está basicamente na vertical, está em pé, né? Então, nós estamos acostumados a ver camadas na horizontal. Até porque vocês conhecem lá da geologia geral o princípio da horizontalidade original, né? Então, uma camada, quando ela se forma, ela sempre se forma na horizontal. Se você chega no campo, né, e você se depara com uma camada inclinada ou totalmente verticalizada, como é o caso dessas aqui, é porque aconteceram processos posteriores que modificaram a posição dessas rochas, tá? E esses processos posteriores estão relacionados à movimentação tectônica, né? Que inclinam, que basculam, que dobram essas sequências de rochas. Então, nesse caso aqui, vocês não estão vendo dobras, mas vocês estão vendo que foi modificado a posição original, né? Então, isso daqui, que era para estar na horizontal, está tudo na
vertical, tá? Então, vocês devem estar vendo aqui, tem duas pessoas, aqui era o meu colega que tinha ido fazer campo também, é bem aqui sou eu, né? Então, vocês podem ter uma dimensão aí, com base aqui nas escalas, a dimensão desse afloramento, tá certo? Né? Então, uma camada aqui, você tem várias camadas que estão compondo essa sucessão, né? Então, o que era para estar aí na horizontal está na vertical. Ah, professora, como é que eu vou saber aí? Eu vou chegar no campo. Imagina que nós estamos chegando lá no campo. Vocês vão fazer o perfil disso aqui. Imagina como é que vocês vão fazer. Será que você vai pegar, vai parar bem aqui na frente, está aqui, você chega bem aqui, parou bem aqui na frente do afloramento, tá? Com a sua caderneta, aí você vai fazer uma descrição aqui. Tchan, ó. Se você fizer isso, você vai estar descrevendo, olha, a mesma camada. Tu vai subir aqui meio metro, 1 metro, 2 metros, 5 metros, 8 metros, em cima da mesma camada. Isso não vai ser representativo do afloramento que você está descrevendo. Então, olha a importância de você chegar no afloramento primeiro, olhar, ver o contexto geral desse corte aí, para depois você começar a anotar, bater foto, né? Então, o que você tem que fazer aqui é andar. Vai andar para cá, vai andar para lá, né? Primeiro fazer uma vista geral do teu afloramento, para depois você começar a descrever. E aí vocês vão ver que a melhor coisa é fazer um perfil, ó, descrevendo a rocha assim, tá? Então você vai começar a descrever, porque repara, ó, se eu faço isso, eu venho dessa camada amarela, passo, vou para outra, passo para essa outra aqui esbranquiçada, para essa avermelhada, volto para uma amarela e assim por diante. Então você consegue então fazer um corte, uma seção transversal atravessando essas camadas. Outra coisa que você tem que se atentar diante de uma situação dessa é: eu vou descrever da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Né? Porque imagina, essas camadas estavam na horizontal. Elas foram inclinadas assim ou elas foram rotacionadas assim, né? Então, houve uma rotação para a direita ou houve uma rotação para a esquerda. Então, na hora que você for descrever, que você vai recompor a posição original, imagina, você pode acabar invertendo de cabeça para baixo, colocar o que é mais antigo para cima e o que é mais novo para baixo. Né? Vai inverter, que vocês sabem que quando eu estou diante de camadas, a camada mais inferior é a mais antiga, né? E a camada mais superficial é a camada mais jovem. Então, como é que eu vou saber isso? Aí vocês devem lembrar daquilo que a gente comentou, nós estudamos lá na petrografia macroscópica, que são as estruturas sedimentares, né? Então, algumas estruturas sedimentares, elas trazem para a gente indicativo de topo e base de camada, tá? Então, por exemplo, marca de onda, né? Lembra de marca de onda? Aquelas marcas que ficam no topo da camada? Então, eu vou chegar aqui no afloramento e vou procurar se tem marcas de onda registrada como estrutura sedimentar nessas camadas. Opa, eu encontrei marca de onda. Vamos dizer que bem aqui eu estou vendo, tem marca de onda aqui. Vamos dizer que eu cheguei aqui, eu estou vendo que nessa parte aqui da camada tem marca de onda. Então, marca de onda, ela define para mim topo de camada. Então, eu já sei que aqui, ó, é topo de camada. Então, para cá é base. Para cá é base. E aqui é topo. Então, eu vou descrever, ó, de baixo para cima. Então, o sentido correto para eu descrever vai ser da esquerda para a direita, porque eu vou vindo da base para o topo, da base para o topo, da base para o topo, e assim sucessivamente. Tá certo? Então, tudo isso você tem que se atentar quando você chega no afloramento.
né? Não é sair fotografando, quebrando, coletando e não parar para apreciar o afloramento, buscando entendê-lo primeiro, para depois começar a fazer as suas anotações, tá certo? Só ver aqui a hora. Tá? Pois bem, outra unidade litoestratigráfica formal é o que nós chamamos de grupo, tá? Então, lembra que eu comentei no início que as unidades litoestratigráficas formais, elas apresentam uma hierarquia? Pois é, nós vimos agora que camada e membro estão atrelados a uma formação, né? Grupo também tem uma relação hierárquica com uma formação, tá? O grupo, ele é uma unidade litoestratigráfica superior a uma formação. Por quê? Porque um grupo, para existir, ele tem que ter formações. Então, quando eu falo assim, olha, é um grupo, se eu disser para vocês, formem grupo de 5 alunos, é como se cada um de vocês fosse uma formação, né? Então, o que um grupo agrupa litoestratigraficamente? Um grupo agrupa formações, tá? Então, o grupo ele é necessariamente dividido em formações em sua totalidade. Então, um grupo ele tem que ter formações, tá? Um grupo é formado por formações. Quantas? 2 ou mais, tá? Então, um grupo ele é formado pela associação de 2 ou mais formações. E por que eu estou fazendo essas formações ficarem no mesmo grupo? Por que eu estou associando essas formações? Porque elas devem ter características de afinidade, elas devem ter características que as aproximam, né? Então, essas formações vão ter características ou feições litoestratigráficas semelhantes, comuns, né? Então, eu não vou agrupar o que é totalmente diferente, eu vou agrupar aquilo que se parece. É que nem, como eu disse, se a gente mandar vocês formarem grupos, você não vai se associar com quem você não tem afinidade. Você sempre, se depender de você, né, vocês sempre se colocam com quem vocês têm mais proximidade, com quem vocês têm mais semelhança, né? Então, em um grupo, eu não vou colocar dentro de um grupo formações com características, com feições totalmente distintas, totalmente contrastantes, não. Dentro de um grupo, eu coloco formações semelhantes, que têm características, que têm feições semelhantes, tá? Então, olha, aqui eu estou dando um exemplo para vocês que não é aqui na nossa região, tá? É na região ali do estado do Mato Grosso, né? Então, você tem ali a chamada faixa Paraguai, né? Que é essa faixa aqui, ó. Não é difícil dizer porque o nome faixa, né? Parece um cinturão, ó, tá? Então, a faixa Paraguai, né? Você tem aí várias sequências de rocha, tá? E existe uma coluna litoestratigráfica para essa faixa Paraguai, tá? Aqui, poxa, próximo slide. Aqui você tem, por exemplo, dentro dessa carta litoestratigráfica para a faixa Paraguai, você tem 2 grupos aqui. Deixa eu tentar voltar. Eu acho que não tem como desfazer isso aqui. Mas, enfim, você tem aqui, ó, 2 grupos. Opa, agora, né? Você tem aqui 2 grupos dentro da faixa Paraguai. Ó, grupo Araras e grupo Alto Paraguai, tá? Então, para essa região aqui da faixa Paraguai, você tem já estabelecida a geologia para essa área,
E a geologia dessa área está sintetizada aqui dentro desses dois grupos, Grupo Araras e Grupo Paraguai. Como eu acabei de explicar para vocês, um grupo é formado por formações. Então, primeira coisa, vamos procurar as formações aqui. Ó, dentro do Grupo Araras, nós temos a formação Mirassol do Oeste, formação Guia, formação Serra do Quilombo e formação Nobres, tá? Então, um grupo ele tem que ter duas ou mais formações associadas dentro dele. Aqui nós temos 4, né? Então, ok, está seguindo o critério, né? Acima desse grupo Araras, nós temos aqui o grupo Alto Paraguai, formado pela formação Raizama, formação Seputuba e formação Diamantina, tá? Então, aqui também nós temos 3 formações, então já tenho mais que 2, são 2 ou mais formações que um grupo tem que ter, né? E observem o que é compreendido dentro dessas formações. Olha só, vamos pegar aqui no caso do Grupo Araras, a formação Mirassol do Oeste, ó. Nós temos dolomitos, na formação Guia nós temos calcários, na formação Serra do Quilombo nós temos brechas dolomíticas, né? Nós temos aqui na formação Nobres dolomitos, arenitos, tá? Então reparem que são todos termos de rochas calcárias, são todos termos de rocha química, tá? Tirando aqui o arenito fino, né? Mas que não, ele é subordinado, né? Ele não é, o essencial, tá? Mas dolomito, brecha dolomítica, calcários, dolomitos são rochas sedimentares químicas, tá? Então você pode ver aí que dentro desse grupo foi associado formações que têm certa afinidade, tá? É só observar aí as rochas que nós temos dentro dessas formações, tá? Então repara que aí foram nesse grupo, no grupo Araras, foram agrupadas 4 formações que têm semelhanças entre si, né? Vamos reparar aqui no grupo Alto Paraguai. O que eu tenho na formação Raizama? Ó, eu tenho arenito, relito, tá? Carbonato ocorre, mas substituindo o sílex, né? Então é algo restrito, não é algo essencial, tá? Aqui na formação Seputuba, você vai ter pelitos, folheiros, arenitos. E encerrando aqui a sequência, você tem conglomerados, arenitos e pelitos. Observem que são rochas geneticamente diferentes das rochas do outro grupo aqui embaixo. Então, aqui neste grupo, o Alto Paraguai, você tem rochas siliciclásticas, rochas arenosas, né? Então, é uma outra natureza, é uma outra genética, tá? Você deve lembrar dos ambientes, né? Um ambiente para eu formar um calcário é um ambiente marinho, um ambiente para formar um arenito é um ambiente fluvial, por exemplo, né? Então você não tem como colocar isso tudo aqui junto, né? Se eu colocar essas 4 formações, essas 3 aqui, mas essas 4 dentro do mesmo grupo, eu vou estar associando coisas bem distintas, tá? Então, por isso que os autores optaram em classificar essas 4 formações dentro de um grupo e essas outras 3 formações grupo, tá certo? Então, é isso. Um grupo ele é formado por formações, tá? Sendo pelo menos 2 ou mais, tá? Que são agrupadas por suas características e feições semelhantes, comuns, ok? Tá? Outro termo aqui importante é o termo chamado supergrupo, né? Então, nesse caso aqui de um supergrupo, eu vou associar vários grupos, tá? Então, se dentro de um grupo eu associo formações,
dentro de um supergrupo, eu associo grupos, tá? E eu vou fazer isso de que forma? Eu vou procurar grupos que tenham características significativas que os interrelacionem. Então, no mesmo raciocínio, eu vou agrupar grupos dentro de um supergrupo com base em características semelhantes, com base em afinidade, tá? Então, aqui, ó, quando você pega o supergrupo Itacaiunas, que fica ali na região de Carajás, tá? Aqui no nosso estado, ó, o supergrupo Itacaiunas, observa, ele agrupa dentro dele o grupo Grão-Pará, grupo Igarapé-Salobo, grupo Igarapé-Pojuca. Então, dentro do supergrupo Itacaiuna, nós temos quantos grupos? 3. Tá? Então, dentro do supergrupo Itacaiuna, nós temos 3 grupos. Tá? Então, esses 3 grupos foram relacionados, eles foram associados por conta de características que fazem com que eles se interrelacionem. Tá? Então, aí você tem um exemplo de um supergrupo. No caso de um subgrupo, tá? Um subgrupo, ele é parte de um grupo. Então, o subgrupo, ele é uma unidade que engloba somente algumas das formações de um grupo, tá? Ele pode, um grupo, ele pode ou não, tá? Ele pode ser totalmente ou parcialmente dividido em subgrupo, tá? Então, dentro de um grupo, é como se dentro do grupo eu já tenho formações com características semelhantes. Quando eu faço um subgrupo dentro de um grupo, é que eu estou pegando algumas dessas formações que se parecem ainda mais, que se interrelacionam ainda mais, e coloco elas dentro de um subgrupo, tá? Então é como se eu pegasse vocês assim, formem grupo de 5. Aí tá, vocês vão formar um grupo com 5 de vocês, né? Como se cada um fosse uma formação. Formação A, formação B, formação C, formação D, formação E, né? Dentro desse grupo, com certeza todo mundo se dá bem, mas sempre tem aqueles que se relacionam ainda mais, né? Que se eu disser, olha, formem aí, pessoal, olha, vamos fazer, excluir e vamos fazer 2 duplas, né? Desses 5, tira um, sobram 4, faz 2 duplas. Vocês vão pegar entre vocês quem tem mais afinidade, vocês vão formar dupla A, dupla B. Tá? Então, dentro dos 5, todo mundo se dá bem, mas tem aqueles que têm ainda mais afinidade. Então, um subgrupo, fazendo uma comparação, é basicamente isso, né? Você tem formações que têm ainda mais, uma relação ainda mais estreita, que me permitem eu colocar ela dentro de um subgrupo, ok? Tá? Complexo, que é um outro termo, é uma outra unidade litoestratigráfica formal, tá? O que é um complexo, né? Um complexo, ele é representado por uma associação de rochas de diversos tipos. Então, dentro de um complexo, eu tenho rochas sedimentares, né? Eu tenho rochas ígneas, eu tenho rochas metamórficas, tá? Então, deixa eu só ver aqui para frente. Tá? Dá para ver aqui onde eu vou parar com vocês, tá? Pois bem, então, dentro de um complexo, eu tenho a associação de rochas de diversos tipos, né? Então, eu posso ter rochas sedimentares associadas, ígneas associadas, metamórficas associadas. Por isso, o nome complexo, tá?
eu não consigo individualizar a rocha que eu tenho lá dentro, eu tenho uma mistura, é uma associação. Um exemplo disso é o complexo Maracaçumé, tá? Lembrando, ó, que quando eu tenho uma unidade litoestratigráfica, que o termo vai ser um complexo, eu não utilizo o termo litológico. Olha, repara que o primeiro termo aqui é a própria indicação de categoria, né? Agora vocês vão entender por quê. Porque, olha só, dentro dele eu tenho ortognáceos, eu tenho paragnáceos. Isso aqui são termos litológicos. Mas o problema é que eu não tenho só ortognáceos, eu não tenho só paragnáceos, eu tenho uma mistura, né? Então, eu não posso utilizar, por exemplo, para denominar a unidade, ortognáceo Maracaçumé ou paragnáceo Maracaçumé, né? Eu não tenho somente um ou outro, eu tenho uma associação. Então, um complexo, ele é uma associação. Então, por isso que quando eu tenho um conjunto de rochas, que essas características dela me permitem denominar a unidade como sendo um complexo, você vai denominar como primeiro nome da unidade a própria categoria, que é o termo complexo, tá? E o segundo termo, como vocês sabem, é o termo geográfico, por conta da localidade do município de Maracaçumé, tá? Então, olha só, esse mapa aqui, tá? Você tem a área de ocorrência desse complexo, ó, tá? Vocês podem acompanhar aqui pela legenda, ó, são uns tiozinhos, né? Aqui dentro, tá aqui, ó, dentro da legenda da coluna, você tem aqui essa simbologia para representar aqui, ó, o complexo Maracaçumé, tá? Então, bem aqui, ó, nós temos a localidade de Maracaçumé. Olha aqui, ó. Então, as rochas desse complexo estão ocorrendo aqui, nessa região, próximo ao município de Maracaçumé. Então, né, essa região aqui do Gurupi. Tudo isso aqui vocês vão receber o material para estudar, para poder começar a se familiarizar com esses termos e com essas unidades litoestratigráficas que nós temos aqui na região, na divisa aqui, no nordeste do Pará com o oeste do Maranhão, tá? Então, tá aí um exemplo de complexo, tá certo? Que é aqui na nossa região nós temos esse caso, esse exemplo bem clássico dentro da nossa literatura, ok? Suíte, né? Tá? A suíte, ela vai ser constituída pela associação de diversos tipos de uma classe de rocha intrusiva ou metamórfica de alto grau, tá? Então, se lá no complexo eu podia ter rochas sedimentares, por exemplo, aqui na suíte não. Aqui na suíte eu só vou ter rocha intrusiva ou metamórfica. E não é qualquer metamórfica, é metamórfica de alto grau, tá? Então, lembrando que lá inicialmente na nossa aula, nós trouxemos o termo suíte, como a gente denomina uma suíte, tá? Então, assim como o complexo, quando eu tenho uma associação de rochas que, neste caso aqui, vão remeter a uma suíte, eu não vou utilizar o primeiro termo como sendo um termo litológico, porque é uma associação de diferentes tipos, né? Então, eu vou utilizar o termo suíte. E o segundo termo o termo geográfico, né? Então, eu preciso dizer se essa suíte é uma suíte intrusiva ou metamórfica, e o segundo termo, um termo geográfico. É o caso do que eu já citei anteriormente, da suíte intrusiva Tracuateua, tá? Então, a suíte intrusiva Tracuateua, ela envolve granitóides, ó, tá? Os granitóides localizados lá em Tracuateua, Miraselvas e Tauari, né? Essas são outras localidades geográficas, tá? Então, observa que são 3 corpos aqui, mas são granitóides, ó. Então, eu estou associando diferentes, fazendo uma associação de tipos dentro de uma
mesma classe, nesse caso aqui, rochas ígneas intrusivas, tá certo? Então, eu não estou colocando, nesse caso aí, rocha metamórfica, tá? E não estou misturando também rocha ígnea com rocha metamórfica. Se eu estivesse fazendo isso, eu estaria diante de um complexo, não diante de uma suíte, tá? Então, aqui eu estou agrupando tipos dentro de uma mesma classe, tá? Ou de rocha ígnea intrusiva, ou de rocha metamórfica de alto grau, tá certo? Tá? Então, olha só, aqui eu tenho a localização geográfica, ó, dessa suíte, ó, ela ocorre aqui nessa região do mapa, próximo aqui ao município de Bragança, né, Tracoateua. Então, é mais um exemplo onde você tem um termo, né, o primeiro termo, por ser uma suíte, vai ser obrigatoriamente o termo que remete à categoria, que é a suíte, e o segundo termo, um termo geográfico, tá? Então, é a suíte intrusiva ou suíte metamórfica, mais o termo geográfico. Nesse caso aqui, suíte intrusiva Tracoateua, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Né? Tá? Um corpo, tá? O corpo, ele é uma unidade estratigráfica composta por massas de rocha intrusiva ou metamórfica de alto grau, constituídas predominantemente por um único tipo de rocha. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, dentro de uma suíte você pode ter corpos, olha. Então, cada um desses daqui representa um corpo, tá? Um corpo, ele vai ter predominantemente um único tipo de rocha. Então, observem aqui que aqui, ó, você tem basicamente um único tipo, são granitóides, né? Então, você vai ter aí uma composição de um monzogranito, de um granodiorito, de um cianogranito, né? Lembro lá daquela faixa do diagrama de Stracase, né? Tá? Então, se eu estiver falando de uma rocha intrusiva, né, vou procurar os termos ígneos, né? Ou se eu estiver falando de uma rocha metamórfica de alto grau, também eu vou procurar me lembrar daqueles termos de rocha metamórfica de alto grau. Então, é muito comum, até a gente, nas nossas falas, né, tanto nas nossas aulas quanto no campo, nós utilizarmos o termo corpo, né? Então, quando vocês ouvirem a gente falar nesse termo, nós estamos nos referindo, ou quando vocês lerem sobre isso, nós estamos nos referindo a massas de rocha intrusiva ou metamórfica de alto grau. E esse corpo ele vai ser constituído predominantemente por um único tipo de rocha, tá certo? Então, gente, eu espero que tenha ficado claro, né? Qualquer coisa nós podemos depois tirar dúvidas, né? Vocês podem estudar o material, nós vamos colocar no SIGA, né? Tanto essa apresentação aqui, gravada, quanto o material que vocês vão começar a ler, tá? Então, os professores já devem ter conversado com vocês que vocês vão precisar fazer ao longo da disciplina, confeccionar uma síntese da geologia regional daqui do Nordeste Paraense, que é a nossa área de estudo. Então, para isso, vocês vão ter que começar a ler as bibliografias básicas, né, que trazem, que descrevem essas rochas, né? Então, para isso, vocês tiveram essa aula agora para entender o que são. Então, quando vocês forem ler, suíte intrusiva Tracoateua, suíte intrusiva Tromaí, complexo Maracaçuné, formação Piraba, formação Barreiras, arenito Guamá, vocês já sabem o porquê desses termos e o que eles representam, tá? Então, vocês não vão ficar patinando
na literatura dentro desses termos. Vocês já vão sabendo do que se trata, para vocês começarem a ler, que depois vocês vão precisar fazer uma síntese da geologia regional daqui do Nordeste Paraense. Tá? Por quê? Porque com base nessa síntese, vocês vão ter um material básico para ir para o campo. Vocês não podem chegar no campo sem ter noção de onde vocês estão pisando, de que rochas vocês vão descrever nos afloramentos que vocês vão visitar, que nós vamos visitar. Tá? Ah, professora, nós na síntese, nós vamos fazer, são 15 unidades litoestratigráficas, vamos descrever várias unidades que ocorrem aqui na nossa região, mas não vamos ver todas no campo? Não, nós vamos fazer nosso roteiro e vamos visitar algumas ou muitas delas, né? Por isso mesmo vocês têm que ter essa síntese para vocês reconhecerem no campo quais dessas que vocês estudaram, quais dessas vocês leram na bibliografia, que nós estamos vendo ali, nós estamos descrevendo, coletando amostra, fotografando, tá certo? Né? Então, quando vocês vão fazer essa síntese, aqui nessa disciplina, quando chegar no campo, que é na outra disciplina de vocês vão confeccionar um relatório, né? Então, um relatório ele vai precisar que vocês digam, olha, nós visitamos um afloramento tal, no município tal, esse afloramento tem essas e essas rochas, vão fazer uma descrição de campo, e vocês vão ter que dizer, aquele afloramento pertence a que unidade? Já pensou? Você está diante da formação Barreiras, que é uma outra unidade, composta essencialmente por arenito, e na hora de você descrever, de você relacionar esses afloramentos da formação Barreiras, você coloca complexo Maracaçumé, é porque não estudou a geologia regional, né? Complexo Maracaçumé, a gente acabou de ver, ortognais, paragnais, né? Então, eu preciso ter uma noção. Poxa, eu cheguei no afloramento, estou vendo calcário. Eu vou esquecer todas as outras que eu li, que tem granito, que tem rocha metamórfica. Eu vou procurar, opa, eu estou diante de uma rocha sedimentar. Dentre aquelas que eu li na bibliografia, quais são as sedimentares? Essa e essa. Ah, mas esse daqui é um calcário. Quais dentre a A, B e C que eu estudei é formada essencialmente por calcário? Ah, é a formação Pirabas, é essa aqui. Então, esse afloramento que eu estou descrevendo, eu vou correlacionar ele dentro da minha geologia regional à formação Pirabas, né? E assim por diante. Mas isso são informações que nós vamos tratar ao longo da disciplina, eu, os demais professores com vocês, para a gente ir fixando essas orientações e esses termos com vocês, tá? Então, boa tarde a todos, agradeço pela atenção e até a próxima. Vou encerrar aqui a gravação. Uma boa tarde para todos, tá bom?